Israel versus Irã. É o fim dos tempos. O que nós estamos vendo é simplesmente uma escalada extrema da violência por parte de países grandes. Os Estados Unidos, ao se aliar com Israel para agredir o Irã, torna-se, junto com Israel, um grande perigo para o mundo. E aí a gente vê que quem está no poder dos Estados Unidos e da Europa é simplesmente um demônio. Né? E não é brincadeira, a gente fez em outras redes sociais sobre o aparecimento de Hitler, da energia dele, e aí, de repente, a gente percebe que essa mesma energia destruidora, e agora com um poder muito maior, é a energia de Donald Trump. E aí é uma coisa muito doida, porque Israel não está no tratado, não assinou o tratado de não proliferação de armas nucleares e não deveria ter armas nucleares, enquanto o Irã havia assinado, mas não pode ter armas nucleares. Como assim? Como é que Israel tem armas nucleares? Né? E o Irã, que estava no tratado aquele tempo todo, um especialista foi perguntado por um entrevistador e não houve resposta. Não tem respostas para esses absurdos. E aí nós temos Estados Unidos da América unidos a Israel, que tem armas nucleares, e agora ele sim se tornando um grande perigo para o mundo, né? A gente vai fazer várias perguntas aqui. Vamos fazer a pergunta Estados Unidos da América e Lula, porque Lula de alguma maneira está chamando a atenção desse maluco, né? Dos Estados Unidos da América. Vamos perguntar aí Irã e Israel se vai haver acordo, se tem condição, se... E se você quiser uma consulta pessoal e profissional, é com Nicodemos, né? Silva aí do canal Filhos de Lúcifer. Vença o preconceito e saia, e deixe de jogar cartas com pessoas que você está vendo aí em pequenas redes sociais e que não metem a cara para falar sobre esses assuntos, quando nós, desde o Talão de Ouro 2018, sempre falamos de política e Copa do Mundo. Sabe, a primeira pergunta que nós vamos fazer é se haverá, veja bem, o sacrifício de um povo como houve de Hiroshima e Nagasaki para que essa guerra tenha algum entendimento, para que os homens possam entender que a paz é necessária. O que eu vou perguntar é se existe possibilidade desse sacrifício humano, e nós vamos olhar todo o aspecto desse sacrifício humano. Seja o povo de Irã a ser oferecido aos deuses agora. A gente vai conversar também sobre esses deuses. Se não der nesse vídeo, a gente vai fazer em vídeo próximo. Mas a grande pergunta é: o Irã será destruído? Haverá um sacrifício de tantas vidas, né? Uma queima, de um holocausto. Se o Irã será sacrificado, se haverá
detonação de ogivas nucleares no Irã por parte, né, dos Estados Unidos de Israel, se esse povo, os iranianos, serão sacrificados nessa guerra. Isso, de novo, com a Rosa de Hiroshima, entendendo que as bombas de hoje elas têm potencial maior do que aquelas que foram detonadas em Nagasaki e Hiroshima. Então, haverá a destruição do povo iraniano. O povo iraniano será o holocausto dessa vez. Então vamos ver se é isso mesmo. Conto para você os frutos. Ó, então nós temos aqui, ó, a carta do chicote, a magia. Você está assistindo aí da magia. Nós temos aqui a carta do fogo. E agora sim, ó, 4. Ó, o caixão. A chave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A morte. 8. A lua. E 9. É a questão aí do dinheiro, da riqueza, daquela coisa toda. Então, eu vou posicionar as cartas aí para vocês. Então, veja, essas cartas aqui seriam a possibilidade dessa paz. Temos aí a carta do chicote, que todo mundo sabe que é a magia. Agora veja essa carta aqui, o sol. Você sabe que uma detonação nuclear ela é solar. Ela é mais quente do que o sol. Você observa aí a morte, os milhares de mortos. Você vê aí, ó, a chave. E aí vem a foice, o corte. E nós temos a carta dos peixes e da lua. Sim, gente, só tem uma forma desse povo, e eu falo do povo iraniano, não ir de arrasta para cima como o povo está falando agora na internet. Eu acho horrível essa expressão. Esse povo só não será dado em holocausto aos deuses desse mundo, desse plano, se eles entrarem num acordo com os Estados Unidos da América de não proliferação de armas nucleares. Mas se eles fizerem isso, também a questão da economia vai ficar aí numa situação muito difícil, porque os Estados Unidos vai entender isso aí como fraqueza e vai abusar, né? Porque o imperialista, o colonizador sempre abusa dos seus escravos. Então, o Irã ficaria nessa posição, certo? E é preciso entrar em acordo logo. Então a pergunta é: o povo do Irã pode ser alvo de ogivas nucleares? Pode haver de novo uma Nagasaki e Hiroshima no Irã? A resposta é positiva. E o que poderia impedir seria uma negociação. Os Estados Unidos da América iria colonizar do mesmo jeito que Israel faz com a faixa de Gaza. E extorquir esse povo em petróleo, em riquezas, sabe? Da pior forma possível. Agora, a gente vai fazer uma pergunta
né? Eu vi aí nas notícias que o povo iraniano irá fechar um determinado estreito e que isso já foi levado para o Senado e esse estreito, uma vez fechado, ele ia dar um grande abalo na economia mundial. A pergunta é se o Irã vai se render aos Estados Unidos da América, que tem ogivas nucleares, e a Israel, ou vai protagonizar a cena de extermínio completo. Vamos ver se o Irã vai ficar nessa de não se render e botar para cima para ver as coisas. Então, vamos ver aí. O Irã vai baixar a cabeça, né? O Irã vai se render, porque essa é a única possibilidade, eu já disse, desse povo não ser exterminado por dois homicidas, né? Por dois países homicidas, Israel e Estados Unidos da América. Vamos dar uma olhada se vai haver algum acordo. Uma mulher grande, né? Mulher amiga, né? Dessas nações amigas do Irã. Vamos ver essa carta do Sol. Depende do que virá aqui, a gente vai ver se isso é positivo. Ó, certo? A gente já vê claramente que para que isso não aconteça, a intervenção de uma mulher, pode ser uma mulher, ou um país com nome feminino. Então, 1, 2, 3, 4, 5, Donald Trump, 6 e 7. Então, assim, gente, o Irã vai precisar resolver isso com a Ucrânia, né, para não ser exterminado. Porque no caso da Ucrânia é só a Rússia contra a Ucrânia. No caso do Irã é Israel e Estados Unidos da América. Tá? Então eu vejo uma intercessora, porque isso aqui, a mulher, ela pode ser tanto uma mulher, né, de um grande país britânico, francês, que vai interceder, ou pode ser um país com nome feminino, como por exemplo França, Inglaterra, Grã-Bretanha, África, nomes femininos, Índia, nomes femininos, que vai interceder, né? E também Rússia, né? Mas vão interceder para que não haja esse holocausto, porque já estão vendo que Israel, para não ter seu povo exterminado, e Estados Unidos da América, para meter medo no mundo, ele está pronto para tudo, para tudo. O Irã irá se render, haverá uma imediação por parte de um país com nome feminino ou uma mulher, e é o que eu vejo, e não haverá, pois, esse holocausto, esse extermínio do povo através da utilização de ogivas nucleares, né? Então, os Estados Unidos estão a fim de fazer isso, tá? Israel está a fim de fazer isso, tá? Os dois países estão a fim de provocar uma nova Rosa de Hiroshima do Irã, está. Né? O Irã pode resistir contra esses dois países? Não. Mas haverá uma mediação para que não aconteça a Rosa de Hiroshima, a detonação nuclear de grande porte no Irã. Então isso aí foi o que as cartas falaram aí pra gente, tá? Então isso aí foi
foi muito interessante, né? E agora a gente está vendo que Lula chamando muita atenção desse monstro, né? Acaba sendo bem claro que acaba aí não tem coração forma nenhuma, que é o Donald Trump, e a gente vai ver se Lula vai dar uma parada, né? Vamos dar uma olhada aqui, Lula e Donald Trump, 3, 4, 5, 6, olha, 7, pronto. O que é que nós estamos vendo aqui? Existe uma acusação, né, contra o Brasil, de que o Brasil teria enviado aí urânio, negociado urânio, né, para o povo do Irã. Então, realmente, o lance entre Brasil, Lula, né, e Estados Unidos da América só tende realmente a piorar, né? É isso que nós estamos vendo, porque as sanções que poderão ser impostas ao Brasil, se for descoberto que isso aí foi feito, né? E aí é muito complicado aí para o Lula dentro dessa situação. Então, eu não estou vendo melhoras entre as relações Brasil e Estados Unidos da América com as provocações de Lula a esse louco, né? Mas naturalmente o Brasil tem negociação com a China, né? Negociações milionárias com a China. E eu vou aproveitar o vídeo para saber, né? China e Brasil, né? No estado, na questão de proteção nuclear, né? Que para Lula tá tão provocativo, tem que ter as costas quentes, né? Vamos ler China e Brasil, vamos dar uma olhada. Aí, esse cavaleiro está apresentando muito. Olha aí o que foi acordado entre China e Brasil. Foi algo extremamente grande mesmo ali. Então, os Estados Unidos não vai aumentar o tom, né, a nível de guerra mesmo, porque China e Brasil, né, estão aí irmanados. 4, vê? E essa é a chave. Então, sabe? China e Brasil estão aí de muitas mãos dadas e dentro dos acordos houve esse de proteção nuclear. De a portas fechadas ou abertas mesmo, mas existe isso, né? E aí agora eu também quero saber de Estados Unidos e Rússia. Eu vejo Putin falando muita coisa e na verdade queriam tomar, né, todo o território da Ucrânia. Estados Unidos que queria tudo, né? Você vai pagar 500 bilhões de dólares que o outro Biden havia doado. E Donald Trump quer o território da Ucrânia, né? Rico. A gente já imaginou, né? Igual Harari, né? Yuval Harari, eu acho que o nome do cara é isso. Quando escreveu Como Deus, ele não imaginou que poderia haver uma guerra a nível global. Ele disse que o homem que já matou a sede, a fome, e agora não precisa mais tomar terras do outro, que o que importava eram as informações que nós estamos vendo, que o Harari, ele não acertou aí, tá aí no seu livro Como Deus. Vamos ver como é que estão, na verdade, a história entre Rússia e Estados Unidos por debaixo dos panos, né? Que podemos de fato aguardar. Nós temos aí segurança
essas nuvens difíceis. Será que há um acordo que nós não sabemos? Aí Putin, né? Vamos ver o que tem. Viagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu peguei aqui, ó. Carta muito bonita, né? Jardim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que nós estamos vendo aqui, na verdade, é um grande acordo, né? E há um livro chamado Tecno-Homo, que nós publicamos pelo Clube dos Autores, que fala sobre isso. Depois nós estaremos apresentando esse livro, que eu falo tanto aí, que está no Clube dos Autores. Na verdade, esse livro também fala, né, sobre o amanhã. O livro se ambienta no ano 2030. Léo Micharral, nosso mentor, estará falando sobre isso. O livro está falando sobre isso. Então, assim, fazer essas previsões é muito delicado, a gente gagueja mesmo, né? Porque são temas delicados, a gente gagueja porque de repente ninguém curte nem comenta, de repente o YouTube não entrega para ninguém, isso aí é meio complicado. A gente faz um vídeo já esperando não comentário, já esperando não distribuição do nosso vídeo, e aí realmente é difícil fazer um vídeo desse, né? É diferente de uma pessoa que faz um vídeo e sabe que vai bater recorde aí de entrega, e não é o caso da gente. Mas entrando em contato com a gente, 819-9393-3813 para tarô baralho cigano, né? Pactos daimônicos ou demoníacos, né? Acordos, alianças, né? 819-9393-3813. Você fala com Nicodemos. E é isso aí. Falem de bem ou falem de mal, mas falem desse canal.